Tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar aqui a nossa série DAT. Você tem me acompanhado, né? Desconstruindo o Antigo Testamento e viu, passamos pela vida de Abraão e terminamos a primeira fase de DAT. E agora nós vamos começar a falar de Moisés. Mas antes disso, eu quero tratar desse assunto que você está vendo aí no título. O sentido esotérico de DAT. E você vê aí também duas palavrinhas, né? Em hebraico. Dat e Daat. E só uma letra de uma para outra faz uma diferença gigantesca. Eu quero que você entenda porque eu escolhi o título DAT para essa série. Antes disso, vou dar um aviso. O vídeo, esta semana ainda, nós vamos postar o vídeo A Serpente do Paraíso 2. Na Serpente do Paraíso 2 eu vou explicar algumas coisas que aparentemente ficaram contraditórias, né? Embora algumas das ideias sobre isso já vão ser mencionadas aqui, para que você consiga continuar acompanhando. Depois eu vou publicar 4 vídeos falando sobre os 52 escolhidos. Somente 4 vídeos, e tem um motivo muito especial para serem 4. Fique de olho. E aí, terminados esses 5 vídeos, né, a Serpente do Paraíso 2 e os 52, eu vou postar a série polêmica. E o que é essa série polêmica? Bom, na exibição do vídeo A Serpente do Paraíso eu vou dizer que série é essa, ok? Fique de olho. Vamos lá. Dat. A palavra Dat em hebraico significa religião. E a palavra Daat, conhecimento. Quando você olha para o diagrama da árvore da vida na Kabbalah, você tem as 3 primeiras sefirotes, né? Keter, Hokmah e Binah. E aí você tem uma sefirot que muitas vezes não aparece em algumas ilustrações da árvore da vida. Ela aparece meio que atrás da árvore. Ela é chamada de não séfira. Ela é a séfira de Daat. Tem muito pseudo-magista, pseudo-fráter por aí, que acha que Daat, e o próprio Crowley pensava assim, é um abismo para um universo B, reverso. O universo das Clifotes, uma versão negra da árvore da vida, né? Uma versão decaída da árvore da vida, a árvore da morte. Isso está em muito lugar, tem muita gente escrevendo livros sobre isso, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Daat é extremamente positiva. Ela só é negativa em determinado contexto, que é onde eu vou chegar. Mas o que é Daat? Daat é o conhecimento. Então Daat, ela é o resultado final do processo dentro da mente de Deus. Você tem Keter, que é o princípio. Deus ali é vontade ainda. Ele não é inteligência, ele é vontade, ele é impulso. É vontade desembaraçada de propósito, livre de toda ânsia de resultado. Essa vontade livre se manifesta na Sefirot de Hokmah, que ele compreende a si mesmo. Ele compreende o seu desejo de criar, que é entendimento, né? E aí ele vai para a terceira Séfira, que é Binah, que é a compreensão, que é a sabedoria, muitas vezes chamada de sabedoria. Esse processo que acontece dentro da mente de Deus é um processo de autorrevelação. Deus transborda para si mesmo. O Adam Kadmon está se refletindo a ele mesmo. Daat, conhecimento, é justamente a compreensão desse processo inicial. É por isso que você tem no comecinho do livro do Gênesis, o Bereshit em hebraico, 7 dias da criação. Por que são 7 dias? Porque são 7 sefirotes abaixo dessas 3 primeiras sefirotes. Quer dizer, essas 3 primeiras, incluindo Binah, que é Daat, que é a síntese das 3, por isso ela é não séfira. Daat é a síntese, ela é a compreensão, ela é o entendimento, ela é o conhecimento adquirido da própria grandeza de Deus. Abaixo disso você tem as sefirotes da criação. Quando você lê no Gênesis que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento,
está escrito que eles comeram da árvore de Daat. Por que essa árvore foi destrutiva? Isso é o que eu vou explicar melhor. Né? Já falei um pouco na Serpente do Paraíso 1, falei no Jesus e as Putas, e vou continuar falando em A Serpente do Paraíso 2. Mas o que acontece, o que os mestres da Kabbalah dizem, é que Adão e Eva não estavam prontos para aquele conhecimento. É por isso que muitos magistas que não estão prontos transformaram Daat numa espécie de abismo para o mal. Eles entenderam que Daat é o abismo entre a consciência de Deus e a nossa. E de certa forma é um abismo. Porque entre a consciência divina e nossa consciência humana criada, ou mesmo nossa consciência elevada por vários níveis, abaixo de Daat, nossa consciência ainda é dualista. Nós ainda enxergamos as coisas de modo dualista. E essa consciência dualista, para entender o não-ego, a não-dualidade, ela precisa atravessar um abismo de conhecimento. Ou seja, em Daat, que é a síntese, você encontra as 3 Sefirot. E nesse encontro das 3 que está em Daat, você adquire o pleno entendimento de Deus. Todas as religiões começam com esse impulso espiritual. Elas começam de baixo para cima. Elas começam com uma revelação de Deus mesmo, se revelando aos homens. Mas percebe, deixa eu só explicar uma coisa. Quando a gente fala em que Daat é religião, o homem pós-moderno tem aversão à religião. Então a gente sempre diz assim, não, eu não sigo nenhuma religião, eu não sou um religioso, mas a religião em si não é ruim. Religião é o religare. Enquanto ela tem essa função de religare, de reconectar-nos a justamente essa grandeza infinita de Deus, da qual nós somos parte, mas estamos separados pela nossa condição mental. Por aquilo que nós podemos compreender, nós estamos separados. Mas essencialmente, internamente, espiritualmente, nós não estamos separados. Mas uma coisa é você saber disso, outra coisa é você experimentar, ter o conhecimento disso em Daat. Uma coisa é essa mente de Deus tornar-se sua mente. Você tem que abrir mão da sua mente para adquirir, adotar, receber a mente divina. Então religião em si não é ruim. Mas quando a religião se fecha, como eu disse, abaixo do abismo de Daat, há dualismo. Quanto mais baixo dentro da árvore da vida, mais intenso, mais afastados estão os opostos. Menos conectados estarão os pilares da mãe e do pai. Né? Cada vez mais você vai ver distanciamento entre as partes. Quanto mais se desce, mais há distanciamento entre eu e o outro. Entre o meu gênero e o outro gênero. Entre minha visão política e a visão política do outro. Então acontece, é fácil acontecer, que as religiões que nascem como uma revelação do eterno se fechem e se isolem das outras. Não comunguem com as outras. Não aceitem as outras. O islamismo faz isso. O cristianismo faz isso, os adeptos do movimento Hare Krishna fazem isso, muitas correntes budistas fazem isso. Nesse momento, a religião se torna destruidora. Então, Daat não é uma refutação ao Tanakh dos judeus. O que é o Tanakh? É o que nós chamamos de Antigo Testamento. Daat é um desvendar, é um descortinar do Antigo Testamento. Porque para os judeus só tem uma aliança. Deus se revelou a eles e eles estão dentro daquela aliança. Para os cristãos, existem 2. Só que estas 2 alianças que os cristãos, a primeira e a segunda, como cumprimento da primeira, exige uma leitura literal, e historicamente literal, inclusive, do Antigo Testamento. Por quê? Porque a igreja sempre se viu como a continuação histórica do Jesus histórico. A igreja não podia aceitar um Jesus simbólico, nem um Jesus espiritual. A igreja não podia aceitar um Jesus mitológico, um Jesus que atuou nas esferas superiores, um Cristo que era
um grau iniciático, a igreja não podia aceitar isso. Ela precisava de um Deus que se encarnou. Então, ao evocar e não abrir mão da historicidade de Jesus e receber o Antigo Testamento como a primeira parte da história de Jesus, a historicidade do Antigo Testamento também precisa ser destacada. Tem que ter existido Adão e Eva, tem que ter existido um Moisés, tem que ter existido um Davi, senão não haverá um Cristo. É isso que nós estamos desconstruindo. Não existe relação. A relação entre Novo e Antigo Testamento é de oposição, mas do Novo Testamento é uma oposição à letra, à forma externa do Antigo Testamento ou do Tanakh. É disso que Paulo fala. Em 2 Coríntios capítulo 3 e 4, Paulo fala que quando se lê em Moisés, um véu é posto sobre o coração dos ouvintes e leitores. Um véu que foi por Cristo abolido. E ele ainda fala da lição do Velho Testamento que foi por Cristo abolido. Vocês devem se lembrar que nos primeiros episódios de Dat, eu li o Zohar. E ali o Rabino Shimon Bar Yochai menciona que as letras da Torá e os mandamentos da Torá são as vestimentas e o corpo. Mas que abaixo está a alma. E que esta alma é que torna a lei de Deus superior a todas as outras. Nesta série eu não estou revelando a alma, mas eu estou despindo a Torá. Ok? Eu estou tirando o corpo da Torá. Para que futuramente nós possamos entrar em Da'at. É preciso que Da'at seja tirado. E veja que Da'at, religião, como algo fechado, que não comunga com outras, não é exclusividade do cristianismo. E os judeus também se veem assim. Os judeus não abrem mão do aspecto literal. Então os caras põem kippah na cabeça, põem talit nos ombros, eles acham que eles são literalmente, biologicamente, geneticamente o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus. Reivindicam Jerusalém, claro que não todos os judeus, é claro, né? Mas a maioria dos judeus reivindicam Jerusalém com base em promessas bíblicas. Eles também não aceitam. Também é Dat, também é religião, a religião dos judeus. Estas religiões estão sendo denunciadas, combatidas aqui. Vamos entender então como que um texto pode ter revelação divina e ao mesmo tempo ele ter algo que precisa ser destruído. Claro que a gente não vai entender isso com clareza, ok? De novo temos que lembrar, nossa mente tem um nível de compreensão. E aí eu não estou falando de ser inteligente ou burro. Então, não estou falando do tamanho do seu QI, estou falando do nível humanidade. Nossa mente, nossos sentidos têm um limite de percepção. Esse limite de percepção vai sendo ampliado na árvore da vida, à medida que a gente vai subindo os degraus dentro da árvore. E quando lá no topo da árvore, na coroa da árvore, está o impulso puro, além de todo pensamento, além de toda identidade, além de todo ego. Ok? Essa é uma experiência indizível, é a experiência do Buda, né? Da iluminação com a luz incriada, com a luz que transcende as luzes que nós vemos no mundo. Mas veja bem, quando os anjos revelaram o Antigo Testamento, e os anjos revelaram o Antigo Testamento, Hebreus 2 diz isso, a palavra da lei falada pelos anjos permaneceu firme. Quando eles revelaram o Antigo Testamento, não importa a historicidade dele, entendeu? Não importa se os hebreus ficaram 40 anos no deserto. Quando eles revelam o Antigo Testamento, a Torá, o Tanakh, eles têm um plano. Eles querem que nós os obedeçamos, porque vocês viram nos vídeos anteriores. Muita gente perguntou, nossa, como que esse sacrifício afeta no plano mais elevado? Isso não importa, o mecanismo não importa. É óbvio que quando eles proíbem comer carne de porco, como eu li na própria fala do Rabino Sifrima, eles querem te colocar num nível de energia, estou falando carne de porco para poder falar qualquer outro mandamento. Eles querem fazer você vibrar num nível e não vibrar em outro. Mas esse mecanismo para nós não importa. O que importa é a obediência. Abraão não sacrificou literalmente Isaac. Quem me escreveu ou falou aí como que pode ter falado que o sacrifício aconteceu? É muito burro, cara. Tua igreja te transformou num jumento, num jegue, numa anta. É óbvio que eu não disse isso. É óbvio que Isaac não foi morto.
Mas a obediência de Abraão equivale ao sacrifício. Então o que os anjos querem a princípio com as leis, independente da arbitrariedade delas, e até a arbitrariedade delas é até vantajosa, porque quanto mais arbitrária, mais irracional, mais difícil obedecer. Eles querem a obediência, porque esta obediência ecoa espiritualmente. É uma entrega de si mesmo para eles. E eu mostrei que em cada sacrifício, um aspecto da terra era elevado para eles, para os anjos que deram a lei. E outra coisa, eles queriam disciplinar pessoas, ok? Noé construiu a arca, obedeceu, mesmo diante de dificuldade, Noé foi salvo. Os hebreus reclamaram, foram punidos no deserto. Disciplina. Acontece que esses anjos não eram os anjos mais elevados. Esses anjos não eram os anjos dos níveis mais altos. E nos níveis mais altos, as consciências mais elevadas inseriram na mensagem deles, sem que eles percebessem, mensagens para nós. São os códigos secretos dentro da Torá, do Novo Testamento também. Por isso que tem muitos níveis de compreensão. Eles não alcançam esses níveis. Por isso que enquanto esses níveis são revelados para nós, alguns resistem, não querem ouvir, não querem que seja pregado. E outros querem ouvir. O apóstolo Pedro fala isso na epístola dele. Que o evangelho que está sendo pregado aqui são coisas para as quais os anjos desejam prestar atenção. Quando Paulo fala daquele papo estranho lá da mulher com véu, né, em 1 Coríntios, e que a mulher deve usar o véu como sinal de poderio, em grego está escrito sinal de exousia. Essa palavra exousia é a mesma que Jesus usou ressuscitado. Toda a exousia, todo o poder, exousia. É um poder total. Então a mulher, como um sinal de poder total, colocava o véu na cabeça por causa dos anjos. Quer dizer, enquanto eles estavam reunidos ali no ensino, na liturgia, os anjos estavam atentos. Todos eles. Os anjos maus, que deram a lei, que não aceitam a revelação dada aos homens, e os anjos que querem aprender, porque não a conheceram. Porque elas vieram de níveis mais altos. Por isso que, se você estuda os textos budistas, por exemplo, principalmente o Sutra de Lótus, você vai ver que quando o Buda começa a pregar, não apenas os monges e leigos estão ouvindo, mas deuses, criaturas celestiais, os yakashas, os dragões, os garudas, né, que são as montarias de Vishnu. Inclusive, em imagens que eu postei semanas atrás, eu mostrei isso também com Vishnu. Vishnu sendo adorado no ventre de sua mãe, Vishnu pregando e os deuses se reunindo em torno dele. Então, quando o Cristo fala, quando os seus discípulos aprendem e também transmitem, os seres celestes estão atentos, ou rejeitando, lutando contra, tentando impedir, ou aprendendo. Que, como eu dizia anteriormente, todo ato criativo, ele é um ato de Deus. Da mesma maneira que a revelação atravessou as instâncias da árvore e chegou até nós, e mesmo anjos superiores a nós como seres humanos, com consciência superior à nossa, não receberam essa revelação, toda revelação que parte de Keter, todo ato criativo, ele se consuma, pensando em Keter como raiz, ele se torna fruto aqui, no nosso mundo, em Malhut. Para entender melhor, é uma coisa que eu tenho falado muito desde que eu comecei a ensinar. A arte, ela tem um caráter profético. Para protestantes evangélicos, existe um dilema, né? Existe uma disputa, é uma disputa no ocidente cristão, né? Ela também aconteceu na Igreja Católica, principalmente na Igreja Católica medieval. Se os homens possuem livre-arbítrio, se eles cooperam com a salvação e com a vontade de Deus, aí isso é dado o nome de sinergia, quer dizer, duas energias cooperando, ou se toda a ação é de Deus e há apenas uma energia em ação, existe apenas monergia. Dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, isso não tem importância nenhuma.
Porque do nosso ponto de vista nós cooperamos, nós criamos. Você escreve um livro, você compõe uma música, você teve uma ideia. Mas do ponto de vista de Deus, é Deus quem cria, é Deus quem inspira, é Deus quem dá as ideias. Então Deus está numa constante criação, num constante ato de emanação e criação de si mesmo, e nós vamos captando essas vibrações. Como eu já mostrei para os meus discípulos, a palavra de Deus está em todas as coisas. Como eu já mostrei para os meus discípulos, você pode encontrar revelação divina nas disposições de revistas dentro de uma banca de jornal. Por que isso é possível, uma vez que você aprende a ler, a interpretar a palavra de Deus em todos os lugares? Porque a mensagem divina vem descendo. Por isso eu dou muito valor na música popular, no cinema, nos quadrinhos, nos mangás, mesmo na literatura. Porque a qualidade profética desses trabalhos, ela é a mesma qualidade profética que você encontra na Bíblia, que você encontra nos grandes épicos religiosos. A diferença é uma diferença de consciência, que ela pode também vir a afetar a profecia. Porque o mundo extremamente materialista, o desejo desenfreado pelo lucro pode e abafa a profecia. Se você for olhar os filmes de super-heróis, eu ainda vou falar sobre isso, principalmente na série Pop Magic, que eu não esqueci, viu, Victor? Eu vou fazer a série Pop Magic. Nos primeiros filmes de super-heróis, principalmente da Marvel Comics, você tem uma grande profecia, você tem grandes sinais proféticos. Você tem grande inspiração nos primeiros filmes do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, né? O primeiro e o segundo. Nos primeiros filmes de super-heróis, o primeiro X-Men, você tem profecia, você tem arquétipos representados ali. Mas nos filmes mais modernos da Marvel, eles vão desaparecendo. Porque o lucro e o desejo pelo lucro de formatar, de controlar, de embalar, né, de transformar num produto, eles acabam prevalecendo. E é isso que acontece com a religião. Então, entre Dati e Daat, só existe uma letra de diferença. Mas pode haver um abismo. A religião congelada, engessada, que deixa de ser um religar com as esferas superiores, e o conhecimento de Deus, que é Daat. Eu preciso desconstruir o Antigo Testamento, eu preciso desconstruir a religião judaico-cristã para ter estrutura, para ter abertura, para mergulhar no oceano do conhecimento divino que nunca tem fim. O aprendizado nunca vai acabar. As coisas que nós temos que saber, que nós precisamos ver, que nós temos que entender sobre Deus e sobre nós, sobre o cosmos. Porque Deus, o universo e nós somos uma coisa só. Ele nunca vai ter fim. Eu falei aqui que os anjos inimigos tinham uma ideia ao pregar, e os anjos mais elevados, as consciências angelicais, a consciência divina mais elevada, inseriu ali uma mensagem, um código secreto, e que no dia a dia, no nosso dia a dia, no teu dia a dia, esse código secreto continua sendo inserido. Nós continuamos conectados mesmo sem perceber. Nossas inspirações continuam vindo das esferas mais altas. Tudo é impulso da vontade divina. E o que nos deu, que mundo nos deu a religião judaico-cristã? Em que mundo nós vivemos depois da Bíblia? Nós vivemos num mundo mais mágico? Nós vivemos num mundo onde essas coisas que eu estou falando, anjos, mundos superiores, dimensões extraterrestres, parecem absurdas? Eu vi um meme engraçado esses dias, um cara falando assim, eu acredito, você acredita em Deus? O outro falou, não. Ele, você acredita? Eu falei, acredito. Aí o que não acredita falou, em unicórnio você acredita? Ele fala, não. Ele fala, por que não? Ele fala, porque eu nunca vi um. Ele também nunca viu Deus, né? Mas é muito coerente, muito natural acreditar em Deus, porque a religião formatada nos deu
uma crença, não uma experiência. Ela nos deu uma crença. Ela nos deu um conjunto de crenças, mas não uma experiência. Ela não nos deu Da'at, mas ela nos deu Dat. E nós ficamos ali iludidos. E é isso que acontece com o homem, como eu disse no começo do vídeo, sem preparo. Adão e Eva, que não estavam prontos para Da'at, transformaram Da'at em Dat, em religião. Eles se envergonham da sua nudez, eles se escondem de Deus. E o que é que seus filhos fazem depois? O que é que Caim e Abel fazem depois? Sacrifício, oferendas para Deus, religião funcionando. Um culto religioso. E o que sai desse culto religioso? Morte, o assassinato de Abel, a dissolução da família. A primeira morte registrada na Bíblia e na cronologia bíblica, a primeira morte na história da humanidade. Ou seja, sem preparo, nós transformamos a revelação divina num cercadinho religioso. E ficamos presos ali dentro, envenenados ali dentro. E a revelação, e a gente começa a impor isso para todo canto. E aí nós temos um mundo mais materialista, um mundo mais chato, um mundo com menos criatividade. Olha para o cinema, cara. Não tem produção nova. Se você pensar no cinema dos anos 80, por exemplo, muitos roteiros originais, muitos filmes incríveis. Hoje que você tem remakes, adaptações, adaptação de livro, adaptação de quadrinhos, não há novidade. Ou seja, nós estamos vendo um mundo sem criatividade, o que significa um mundo com carência do espírito, de pessoas muito parecidas, de pessoas muito iguais, de mentes muito fechadas. Desconstruir o Antigo Testamento é voltar para o mundo mágico, ele está ao alcance das nossas mãos. Um mundo onde coisas incríveis acontecem. Um mundo onde existem batalhas, mas elas são como as batalhas do Senhor dos Anéis. Você está lendo ou vendo o filme do Senhor dos Anéis, você está vendo aquele quebra-pau da porra, você fala, nossa, vai acabar mal. Mas no mundo mágico, o mal existe, a batalha existe, mas o bem, a luz, a verdade sempre triunfa. No nosso mundo existe batalha, existe guerra, existe bem e o mal. Mas o resultado é sempre ruim. Não importa quem vence uma guerra, não importa se o policial mata o bandido. Nós nunca temos certeza se o policial que mata o bandido é o herói mesmo da história. Nós vivemos num mundo, esse é o mundo pós-Bíblia, esse é o mundo pós-judaico-cristianismo. Então quero terminar esse vídeo lendo um texto que eu postei na página. E eu queria ler ele aqui para que vocês compreendam. O que é que eu estou chamando vocês? Aqui, eu não estou pedindo para você acreditar, eu estou pedindo para você experimentar. Eu não estou pedindo para que você ache que eu estou certo ou estou errado, que você não discuta com tua razão, com teus porquês, com as tuas ideias, com o que você aprendeu na faculdade, com o que você aprendeu na tua igreja, na teologia. Não estou te pedindo isso. Eu estou te pedindo uma experiência de que mundo nós estamos falando. Deste mundo. Hoje, mais que nunca, é necessário reivindicar o mistério. Os mitos, o maravilhoso mundo onde vivem desde sempre os elfos, as fadas, os cavaleiros e as donzelas, que esperam que aqueles as resgatem ou protejam, onde vivem todas essas coisas todavia. Este mundo tremendo de gárgulas, lendas e histórias impossíveis, de magia e bruxaria inclusive, porém onde sempre triunfava o bem, e que eram tão críveis para os que são como crianças. É interessante lembrar disso, né? Jesus falando que o reino do céu é para as crianças, e os que se tornam crianças é que entram nele. Os que vencem essa inteligência, este senso crítico. O reino de Deus é um mundo transfigurado, num mundo mágico, de fantasia, onde deuses andam no meio dos homens. Esse é o mundo de Deus, esse é o reino de Deus. Hoje, mais fortemente do que nunca, se faz imprescindível refugiarmos-nos em outros mundos. Alguns visionários previram talvez que nos viriam atualidades nefastas e se adiantaram criando mundos e histórias que ao mesmo tempo foram advertência, como Tolkien, como Lewis, como Chesterton. Aqui ele menciona
que esses homens criaram mundos. Esses mundos não são mundos da fantasia. Esses mundos não são mundos irreais. Eles são mundos que estão ao nosso redor. São realidades que nós podemos experimentar se nós derrubarmos nosso ego, se nós derrubarmos nossas certezas, se nós derrubarmos a nossa mente materialista, cientificista e não científica, se nós derrubarmos a nossa velhice e encontrarmos a criança outra vez dentro de nós, a criança, esse é o eon da criança coroada e conquistadora, diz o livro da lei, dizem os textos telêmicos. Encontrar essa criança que mergulha no mundo mágico, que transforma tudo no incrível, que transforma uma caixa de papelão numa nave espacial e entrar nesse mundo divino. Essa é a diferença. Esse é o grande abismo entre Dat e Daat. Desconstruindo o Antigo Testamento, mergulhamos no universo da sabedoria divina. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Estou aguardando o seu comentário, teu compartilhamento. Esse vídeo também vai ser colocado lá no mestrealef.com.br. Compartilha com os teus amigos, coloca na tua timeline e vamos em frente, porque um mundo maravilhoso nos espera. Muito obrigado. Namastê.